Capítulo 3 Alvos Invisíveis Parte 1 A madrugada em Manhattan não trouxe o silêncio esperado, mas uma tensão elétrica que parecia vibrar em cada poste de luz e em cada bueiro que soltava vapor. O plano estava traçado, mas o inimigo ainda era um espectro movendo-se pelas frestas do sistema. O FBI havia identificado um possível mensageiro da célula terrorista, um homem jovem de aparência comum, que agora caminhava pela área externa do Columbus Circle. Maggie e Oey estavam posicionados em pontos estratégicos, dando início a uma vigilância silenciosa que exigia o máximo de cada sentido. Através das lentes de longo alcance, Maggie observava cada detalhe do alvo. "O alvo está se movendo para o leste", ela sussurrou no microfone oculto em sua gola. O foco de sua visão não estava apenas no rosto do homem, mas nos detalhes que revelavam sua intenção. Ela notou o modo como ele caminhava, um passo assimétrico, ligeiramente inclinado para a direita, denunciando o peso excessivo de sua mochila preta, que parecia rígida demais para conter apenas livros ou roupas. Através da mira térmica e visual, ela captou o brilho do suor em sua testa, apesar do frio cortante da manhã. O homem não estava apenas nervoso, ele estava em um estado de hipervigilância, seus olhos disparando para cada viatura de polícia que passava, seu corpo reagindo a cada som repentino. Para Maggie, aquele suor era o cheiro do medo e da culpa, uma assinatura biológica que nenhum disfarce poderia esconder. "Ele está checando o relógio a cada 30 segundos", observou Oey posicionado em um café próximo, escondido atrás de um jornal. "Ele está esperando por alguém ou está cronometrando algo?" A paciência da vigilância era agonizante. O tempo parecia se dilatar enquanto eles esperavam que o invisível se tornasse visível. Para avançar na cadeia de comando dessa célula, o FBI precisava de mais do que observação, precisava de acesso. Isso exigia uma infiltração de risco. Oey, aproveitando sua vasta experiência em operações secretas, despiu-se de sua postura de agente federal. Ele trocou o paletó por uma jaqueta de couro surrada, bagunçou o cabelo e adotou o olhar cansado de quem já viu o pior do mundo. Seu destino era o The Rusty Nail, um bar decadente no Queens, frequentado por ex-militares radicalizados e informantes que operavam nas sombras da legalidade. O ambiente do bar era uma cápsula de toxicidade. O cheiro de tabaco velho, cerveja choca e o vapor de fritura criavam uma névoa densa. Oey caminhou até o balcão, sentindo os olhares de desconfiança pesarem sobre suas costas como chumbo. Ele precisava se aproximar de um homem chamado Miller, um informante perigoso que tinha laços com a logística da célula. "Disseram que você tem o que é necessário para quem quer fazer um barulho de verdade na cidade", Oey disse, sentando-se ao lado de Miller, sua mão desaparecendo sob a mesa, provavelmente segurando uma navalha ou uma pistola. O perigo era palpável, uma pressão no peito que Oey conhecia bem. Ele precisava convencer o informante de que era um aliado insatisfeito com o sistema, um homem quebrado, pronto para explodir. Foram minutos de uma tensão psicológica extrema, onde cada palavra de Oey era uma aposta com a própria vida. Barulho é caro, e o homem que orquestra o show não gosta de rostos novos. "Eu não quero o show", retrucou Oey, mantendo o olhar firme. "Eu quero o nome de quem está pagando pela conta." Após uma troca tensa de informações e uma demonstração de fidelidade que quase terminou em violência, Miller finalmente cedeu. O nome foi pronunciado como um feitiço proibido, e dele surgiu a pista de Robert Lawrence. Lawrence não era um criminoso comum com ficha suja. Ele era um fantasma com pedigree. Um ex-consultor de inteligência militar, mestre em guerra assimétrica e manipulação psicológica. Um homem que se escondia à vista de todos, vivendo em um subúrbio de classe média alta, possivelmente servindo em conselhos comunitários enquanto planejava a aniquilação da infraestrutura da cidade. Robert Lawrence era o arquiteto do ódio, alguém que usava a ideologia como uma ferramenta para seu próprio complexo de Deus. A descrição de Miller pintava o retrato de um sociopata altamente funcional capaz de converter pessoas vulneráveis em armas humanas. Enquanto a investigação avançava nos bastidores, Maggie Bell lutava contra seus próprios fantasmas. Em cada corredor escuro que percorriam, em cada cheiro de explosivo que sentia, ela era assaltada pela angústia de Maggie.
Os flashbacks sensoriais vinham sem aviso. O cheiro do nitrato de amônio no galpão a transportava subitamente para o funeral de seu marido, Ray. Ela conseguia sentir o peso da bandeira dobrada em suas mãos, o som seco das salvas de tiros cruzando o ar do cemitério e o cheiro das flores que pareciam sufocá-la. Ray também dedicara a vida à justiça, e sua ausência era um vácuo que Meg tentava preencher com uma busca incessante por ordem. Ela usava essa dor não como uma âncora, mas como uma lente de foco. Cada vítima que ela tentava salvar era uma tentativa de reescrever o final de sua própria tragédia. Se ela pudesse parar Lawrence, se ela pudesse salvar Grand Central, talvez o silêncio em seu apartamento à noite fosse um pouco menos ensurdecedor. Maggie, você está comigo? A voz de Owei no rádio a trouxe de volta à realidade fria de Manhattan. Sim, estou aqui, ela respondeu, limpando uma lágrima invisível e apertando o volante com mais força. O suspeito está se movendo de novo. Ele está entrando na estação de metrô da 59th Street. A equipe convergiu para o metrô, mas o ambiente subterrâneo era um pesadelo logístico. O eco dos trens, o fluxo constante de milhares de pessoas e os pontos cegos das câmeras criavam o cenário perfeito para um desastre. Foi então que aconteceu o erro de cálculo. O agente disfarçado que seguia o suspeito pela plataforma deu um passo à frente cedo demais. Talvez tenha sido o reflexo de seu distintivo sob a luz fluorescente, ou talvez o suspeito tenha notado o modo como o agente evitava o contato visual. Em um movimento brusco e inesperado, o suspeito não entrou no trem. Ele girou e empurrou uma idosa em direção aos trilhos, criando um caos instantâneo. Ele percebeu, o alvo está fugindo, gritou o agente pelo rádio. O suspeito sacou uma arma e disparou aleatoriamente para o alto, enviando a multidão para um estado de pânico cego. Pessoas gritavam, jogavam-se ao chão e corriam em direções opostas, bloqueando o caminho de Meg e Owei. O agente que estava mais próximo tentou interceptar o homem, mas foi atingido por um soco inglês e caiu, ficando vulnerável enquanto o suspeito apontava a arma para sua cabeça. "Não atire! FBI!" Meg gritou, surgindo de trás de uma coluna de aço, sua arma nivelada. A sequência de ação de alta voltagem se desenrolou em segundos que pareceram horas. O suspeito usou o agente caído como escudo humano enquanto recuava em direção ao túnel escuro do metrô. O som de um trem se aproximando ao longe fazia o chão vibrar, um rugido metálico que aumentava a tensão. "Owei, flanqueie pela esquerda", Meg comandou, sua voz cortando o pânico ao redor. Meg manteve a mira do seu revólver fixa, o corpo tensionado em uma rigidez absoluta enquanto o dedo repousava, cauteloso, sobre o gatilho. A pressão do momento era esmagadora. O campo de visão era um emaranhado caótico de obstáculos, onde o risco de atingir OA ou um civil em fuga era uma variável imensa e paralisante. Do outro lado, o suspeito não recuou. Ele sustentou o olhar, exibindo um sorriso distorcido e um brilho maníaco que dançava em suas pupilas. Com um movimento brusco, ele disparou novamente na direção de Meg. O projétil colidiu violentamente contra a coluna de aço que a protegia, detonando em um estalo metálico que lançou uma chuva de faíscas incandescentes contra seu rosto, queimando sua bochecha com um ardor agudo. Aquele erro de cálculo inicial, uma fração de segundo de hesitação, havia transmutado o que deveria ser uma vigilância controlada em um tiroteio desesperado e visceral nas entranhas labirínticas de Nova York. Sob o eco dos disparos e o cheiro acre de pólvora, a consciência da missão martelava em sua mente. Robert Lawrence ainda estava solta, e a janela de tempo para impedir que ele ativasse o dispositivo final na Grand Central estava escorrendo entre seus dedos com a rapidez cruel de areia fina em uma ampulheta quebrada. Capítulo 3. Alvos Invisíveis, Parte 2. O caos no metrô deixou um rastro de adrenalina e frustração, mas o FBI não era uma instituição que se permitia o luxo do desânimo. Enquanto Meg e Owei ajudavam o agente ferido e dissipavam a multidão em pânico,
o Jock operava em uma estratosfera diferente de eficiência. Jubal Valentine havia mobilizado o que havia de mais avançado em tecnologia de ponta para rastrear Robert Lawrence. Não era mais apenas uma investigação de campo, era uma guerra digital travada em tempo real. Eu quero cada câmera de tráfego, cada feed de segurança de lojas e cada satélite comercial apontado para o setor sul de Westchester. Jubal comandava enquanto os analistas ativavam os algoritmos de reconhecimento facial. Em questão de segundos, bilhões de pixels foram processados. O sistema escaneava rostos na multidão, comparando estruturas ósseas e padrões de caminhada com a foto de Lawrence que haviam recuperado dos arquivos militares. Simultaneamente, a equipe técnica realizava a triangulação de celulares. Eles não buscavam apenas o número de Lawrence, mas telefones fantasmas que haviam se comunicado com a torre próxima ao laboratório no Bronx. "Peguei ele!", gritou uma analista. Um sinal de celular criptografado acabou de dar um ping em uma antena em Yonkers. O reconhecimento facial confirmou uma correspondência de 98% em uma SUV cinza saindo da rodovia. O perímetro foi desenhado digitalmente nos servidores do centro de comando, uma rede de linhas azuladas que isolava o perigo em coordenadas exatas. O FBI agora possuía um alvo localizado em uma área residencial, cuja tranquilidade era quase ofensiva diante da urgência da missão. Ali, as árvores frondosas, com suas copas densas que filtravam a luz do sol em padrões irregulares, e as cercas de madeira branca, perfeitamente alinhadas e recém-pintadas, serviam como uma máscara bucólica para segredos terríveis. Meg e Yowei, mergulhados no interior metálico da viatura que cortava o tráfego em alta velocidade, mantinham os olhos fixos nos tablets. O mapa digital pulsava em tons de verde e vermelho, recalculando rotas a cada curva. A tecnologia os guiava como um fio de Ariadne contemporâneo, um rastro de dados invisíveis que serpenteava através do labirinto urbano de Manhattan para reduzir, metro a metro, a distância agonizante entre a justiça e o terror. Ao chegarem ao endereço exato indicado pelo sinal, uma casa de 2 andares com fachada de tábuas corridas em tom pastel e um jardim cujo gramado exibia uma manutenção impecável, a equipe da SWAT já operava como um mecanismo de precisão letal, distribuída em pontos cegos ao redor da estrutura. A entrada foi um choque de realidade, rápida, coreografada e violenta. O som de botas táticas esmagando o cascalho da entrada foi seguido do estrondo do arriete contra a porta principal. O que encontraram ao cruzar o portal, porém, não guardava qualquer semelhança com um lar. Era uma casa de horrores meticulosamente organizada. Por fora, a residência de Robert Lawrence exibia a simetria relaxante e as janelas amplas que eram o epítome do sonho americano e da estabilidade suburbana. Por dentro, a transformação era absoluta e nauseante. O papel de parede clássico estava coberto por esquemas técnicos e fotografias de alvos, e o cheiro de lavanda do jardim era substituído pelo odor químico de solventes e pólvora. O interior era um santuário de pesadelos, onde a vida doméstica havia sido extirpada para dar lugar a uma central de planejamento para o caos. Meg sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao entrar na sala de estar. As paredes não estavam decoradas com fotos de família ou arte, mas cobertas de cima a baixo com propaganda extremista. Havia manifestos impressos, bandeiras de grupos de ódio extintos e mapas de infraestrutura de Nova York marcados com cálculos de engenharia para causar o colapso máximo. No porão, o cenário era ainda mais sombrio. Um arsenal de componentes químicos, manuais de fabricação de explosivos e vídeos gravados de ataques passados usados como material de estudo. Era o retrato de uma mente que havia se desconectado da humanidade, transformando a inteligência militar em uma ferramenta de aniquilação doméstica. O contraste entre a normalidade externa da casa e a perversão interna era a prova de que Lawrence era um mestre da camuflagem social. Enquanto vasculhavam o local, o som rítmico de um bip eletrônico chamou a atenção de Yowei. Escondido atrás de uma parede falsa, eles encontraram um painel de controle conectado a um receptor de rádio. Foi nesse momento que a realidade os atingiu como um soco. O relógio invisível estava correndo.
O painel mostrava um cronômetro digital em contagem regressiva, sincronizado com um sinal remoto. Maggie, olhe isso, não é apenas uma bomba, são 3, ligadas em série, Owei explicou, o suor frio brotando em sua testa. O cronômetro indica que a terceira bomba, a maior de todas, já está posicionada e armada. Temos menos de 5 horas antes da detonação na Grand Central. A pressão no ambiente tornou-se sufocante. A percepção de que o inimigo já havia dado o lance final enquanto eles ainda estavam revistando sua casa gerou uma crise de comando. No jock, através do feed das câmeras corporais dos agentes, Dana Mosier observava tudo com uma expressão endurecida. Surgiram os dilemas morais. Dana, precisamos torturar esse sinal, derrubar a rede de telefonia de toda a área para impedir o sinal de detonação, sugeriu um oficial de ligação do Departamento de Defesa. Isso causaria um blackout de comunicações em toda a cidade, impedindo que as pessoas chamassem socorro se a bomba explodisse agora? Meg retrucou pelo rádio, ouvindo a discussão. Protocolo diz que devemos evacuar o perímetro primeiro. Não temos tempo para evacuar a Grand Central sem causar um pânico que matará centenas em pisoteamentos, Dana rebateu. A pressão da chefia em Washington era para obter resultados rápidos, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse atropelar direitos civis ou protocolos de segurança. Maggie e Owei se viam no meio do fogo cruzado entre a necessidade de agir e o dever de proteger as pessoas do pânico que o próprio FBI poderia causar. Cada segundo gasto em debate era um segundo a menos no cronômetro invisível que Lawrence havia deixado para trás como uma provocação. De repente, um movimento no quintal dos fundos interrompeu a discussão. Uma figura encapuzada saltou de uma janela oculta no sótão, caindo com agilidade sobre o gramado. "É o Lawrence, ele estava aqui o tempo todo", gritou Owei, lançando-se pela porta dos fundos. A perseguição foi curta em termos de tempo cronológico, mas devastadora em seu impacto sensorial e tático. Lawrence revelou-se muito mais do que um simples técnico de explosivos. Ele operava com a fluidez de um combatente treinado, transformando o cenário suburbano em um campo de batalha assimétrico. Com um movimento coreografado, ele acionou pequenos detonadores remotos ocultos estrategicamente entre os arbustos de buchinho. Em segundos, cargas de fumaça densa e irritante eclodiram em colunas cinzentas, obscurecendo a visão e criando uma cortina química intransmissível. No centro dessa névoa asfixiante, Meg disparou, o clarão de sua arma iluminando brevemente a bruma. Mas Lawrence moveu-se com uma precisão gélida, utilizando a carcaça metálica de um gerador externo como um escudo impenetrável. Antes que os agentes pudessem flanqueá-lo, ele desencadeou sua manobra de mestre, uma explosão controlada, posicionada cirurgicamente em um transformador de poste. O estalo foi ensurdecedor, seguido por um arco elétrico azulado que ricocheteou pelo asfalto, lançando uma chuva de faíscas cegantes e brasas metálicas sobre Maggie e Oa. O curto-circuito resultante fez as luzes da rua explodirem, mergulhando o setor em um caos visual que serviu como a distração perfeita. Com um salto atlético, ele montou em uma motocicleta de pintura fosca e camuflada, estrategicamente oculta sobre uma lona em um beco lateral. O motor rugiu com uma nota grave e potente enquanto ele arrancava, cortando o canteiro e desaparecendo na densa vegetação que cercava a propriedade, fundindo-se às sombras antes mesmo que as hélices dos helicópteros de suporte pudessem estabilizar o foco sobre o local. Maggie e Oa permaneceram estáticos no centro da via, os rostos manchados de fuligem e os olhos ardendo, cercados pelo coro dissonante das sirenes que se aproximavam e pelo cheiro acre de ozônio e borracha queimada. Lawrence havia escapado por uma fração de segundo, deixando para trás o esqueleto de uma casa em chamas e um rastro de destruição técnica que funcionava como seu cartão de visitas final e sombrio. No entanto, no calor da fuga, Lawrence cometeu um único erro. Ao saltar a janela, ele deixou cair um pequeno cartão de acesso plastificado, parcialmente queimado. Maggie o recolheu com cuidado. Era um passe de manutenção de alta segurança para os túneis de serviço subterrâneos da Grand Central, um nível de acesso que não constava nos registros públicos. "Ele não vai entrar pela porta da frente", Maggie disse, olhando para o cartão enquanto o fogo da casa iluminava seu rosto determinado. "Ele já está lá embaixo, nas vísceras da cidade, e agora temos o mapa de onde o monstro se esconde."
A caçada agora entrava em sua fase final e mais perigosa. O relógio continuava sua contagem regressiva impiedosa, e o próximo destino era o coração de Manhattan, onde a luz do sol nunca chegava e onde Robert Lawrence planejava seu ato final de purificação pelo fogo.